Revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e desvio de recursos. Entre as empresas sob suspeita está o consórcio Soma, responsável por mais da metade da limpeza pública na capital. Guardas ambientais estão há 3 meses reforçando a segurança na Cracolândia e fazem falta na fiscalização das áreas verdes que necessitam de proteção. Pela primeira vez, a Câmara Municipal de São Paulo vai usar a lei que combate o assédio sexual no serviço público. Um funcionário de carreira com mais de 30 anos de casa foi denunciado por 4 vítimas e vai ser demitido. A briga pelo cargo de prefeito de Cajamar foi parar na polícia. A prefeita denunciou o presidente da Câmara Municipal por ocupação indevida do cargo. Agora, no SPTV. Boa noite a todos. A Polícia e a Receita Federal realizaram hoje a Operação Descarte para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos que envolve uma das principais empresas de limpeza urbana da cidade. O consórcio Soma tem um contrato milionário com a Prefeitura da capital e é suspeito de usar notas frias para justificar o dinheiro que recebe dos cofres públicos. O serviço de limpeza urbana é um dos maiores contratos da Prefeitura. Custa R$1 bilhão por ano. Uma das empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal é o consórcio Soma, que cuida da limpeza de uma área de quase 1.000 quilômetros quadrados, onde vivem quase 7 milhões de pessoas. Esse contrato, que começou em 2011, venceu no fim do ano passado e opera de forma emergencial até junho. A investigação da Polícia Federal diz que o município pagava o consórcio. Para realizar o serviço, a Soma precisava comprar, por exemplo, sacos de lixo, detergentes e uniformes. Só que, suspeitam os investigadores, parte desse material nunca foi comprado de verdade. De acordo com a Receita Federal, a organização criminosa emitiu mais de 900 milhões em notas fiscais, com indícios de fraude. Uma das empresas tinha um serralheiro como o titular de uma empresa que movimentava mais de 20 a 30 milhões de reais por ano. Outra empresa tinha o colega desse serralheiro que trabalha na mesma serralheria, que também é uma empresa que movimenta dezenas de milhões de reais por ano. Uma das empresas fantasma, segundo o inquérito, é a Repox de Santos, que hoje também foi alvo da ação da PF. Ela funciona num imóvel muito simples e, dizem os investigadores, incompatível com a movimentação financeira e serviria para a lavagem de dinheiro. A polícia diz que a Repox simulou a venda de sacos de lixo no valor de 14 milhões de reais. A Polícia Federal também fez busca e apreensão num apartamento na Vila Nova Conceição, um dos bairros mais caros da capital, onde mora um dos suspeitos de envolvimento no esquema. A Polícia Federal suspeita que as empresas usavam esse esquema para, no mínimo, fraudar o imposto de renda, mas não descarta a hipótese de que o dinheiro tenha sido destinado a servidores públicos. A PF diz que não tem provas disso, mas vai investigar essa hipótese. Chegaram agora, no fim da tarde, na sede da Polícia Federal, 2 carros de luxo apreendidos no estacionamento que pertenciam a um dos envolvidos no esquema. Os carros são avaliados em 4 milhões de reais. Em Minas Gerais, numa fazenda luxuosa de um dos suspeitos, a polícia apreendeu uma grande quantidade de dinheiro vivo. O consórcio Soma informou que cumpre todas as exigências legais e que está prestando todas as informações solicitadas pela Polícia Federal. A Prefeitura da capital disse que aguarda a conclusão das investigações e vai adotar as medidas cabíveis caso fique comprovado qualquer prejuízo para a municipalidade. E tem Guarda Civil Ambiental dando expediente no centro da capital, na região da Cracolândia. A categoria, que já trabalha com um efetivo pequeno, denuncia que deixou de vistoriar áreas ameaçadas de degradação para fazer outros serviços. A roupa verde camuflada é o uniforme típico de quem trabalha em áreas de mata. Mas esse guarda ambiental estava patrulhando um lugar bem diferente. A Praça Júlio Prestes, no centro da capital, que de área verde só tem mesmo meia dúzia de árvores. Ele e outros colegas de 3 unidades da GCM Ambiental foram deslocados para ajudar a Guarda Municipal, que a gente está mais acostumado a ver pela cidade de uniforme azul, a vigiar a região da Cracolândia. Isso desde novembro do ano passado. O decreto que regulamenta as funções da GCM Ambiental é de 2014 e diz que os guardas têm por obrigação
defender e fiscalizar preventiva e permanentemente as áreas ambientais ameaçadas de degradação. Para esse advogado especializado em direito ambiental, a prefeitura está descumprindo o decreto. Se um prefeito determina que policiais ambientais municipais sejam deslocados de sua atuação específica ambiental para ir à Cracolândia, para realizar outras tarefas, ele deveria fazer isto mediante decreto e tornando público, ou seja, reduzindo o número de guardas ambientais. Eu conversei com vários guardas ambientais que estão atuando na Cracolândia. Eles não querem gravar a entrevista com medo de represálias, mas me contaram que essa nova atribuição da guarda está atrapalhando muito o serviço deles. Uma das funções dos guardas ambientais é justamente conter novas invasões em áreas verdes da cidade. A gente está aqui no bairro Colônia, extremo da Zona Leste, e a gente encontrou uma ocupação bastante recente. A gente pode ver que tem árvores que foram derrubadas, muitas árvores, um terreno bastante grande. Ali na frente tem os barracos com o nome das pessoas que futuramente vão morar aqui. E olha só, a área já está totalmente cercada. A capital tem hoje 5.800 guardas. Desses, apenas 330 são ambientais. O presidente do sindicato que representa a categoria reconhece o problema e diz que faltam guardas civis tanto em áreas verdes quanto na cidade. Nós temos uma legislação que prevê um efetivo de 15 mil e hoje nós estamos com um efetivo aí de pouco mais de 5.800 profissionais. Sobre o efetivo da GCM, a Prefeitura de São Paulo disse que contratou cerca de 500 novos funcionários. Informou também que intensificou o patrulhamento de áreas verdes com drones. No entendimento da Prefeitura, a movimentação da Guarda Ambiental para a Cracolândia é necessária por causa do lixo produzido lá. Desde o dia 21 de maio do ano passado até hoje, mais de 1.000 toneladas de lixo retirado daquela localidade. E meio ambiente é isso que a gente vive, é o nosso meio ambiente, ali mais de 1.000 toneladas. A Guarda Ambiental tem todo um decreto que regula a sua atividade ambiental. Agora, como gestão de recursos humanos, eu utilizo esses guardas. Choveu forte no começo da tarde de hoje nas zonas sul e leste da capital. A chuva deixou parte da capital em estado de atenção, mas já perdeu força. Mas deixou ruas alagadas, principalmente nessa comunidade, na região de São Miguel Paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, essa foi a região que recebeu o maior volume de chuva hoje à tarde. E os bombeiros registraram 20 ocorrências de queda parcial, poda ou vistoria de árvores. A queda de um raio interrompeu a circulação na linha 12 Safira da CPTM por quase 2 horas entre as estações São Miguel Paulista e Tatuapé. E a Eliana Marques já está aqui conosco, estava acompanhando essas reportagens sobre a chuva, né? Por isso que eu estava olhando já para cá. Está chovendo nesse momento em algum lugar, Eli? Boa noite. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, chove fraco ali no norte da capital, né? Mas a chuva tem potencial para engrossar hoje à noite pela Grande São Paulo. A gente vê aqui, olha, imagens de satélite com nuvens carregadas no interior, elas podem avançar para cá. E hoje nós tivemos queda de 1.800 raios atingindo o solo aqui na capital. São dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE e a temperatura passou dos 30 graus. O calor ajuda a formar esses temporais, né? O calorão continua amanhã? Continua amanhã, sol pela manhã, mínima de 20 graus na capital, madrugada abafada, máxima de 30 graus e aí a partir da tarde e noite caímos de novo na condição de temporal aqui na Grande São Paulo. Tramontina. Obrigado, Eli. De nada, boa noite. A Polícia Civil apreendeu hoje 2 aeronaves usadas pelo piloto Felipe Ramos Moraes, investigado por envolvimento na execução de 2 chefes da facção criminosa que age de dentro dos presídios. Esse é um dos helicópteros que Felipe Moraes pilotava. A aeronave foi apreendida em Fernandópolis, no interior do estado, e trazida para a capital. As investigações apontam que o piloto pegou Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, em Fortaleza no dia 15 e os levou até uma reserva indígena onde foram executados. Este outro helicóptero, também usado pelo piloto, foi encontrado neste hangar em São Caetano do Sul, no ABC.
Hoje de manhã, a polícia revistou um apartamento do piloto na Baixada Santista e apreendeu 2 lanchas dele guardadas em marinas no Guarujá e de Santos. O piloto continua foragido. A seguir você vai ver que apenas 3 vereadores da capital gastaram 1/3 de toda a verba de Correios da Câmara no ano passado. E a Câmara de São Paulo vai demitir um funcionário de carreira pela primeira vez, usando a lei contra o assédio sexual no serviço público. Agora o trânsito. Marginal Tietê, Ponte da Casa Verde, tá livre aqui, ó. Fácil para o motorista. A gente volta já com outras notícias. O SPTV está de volta e subiu para 8 o número de mortes pela febre amarela em Guarulhos. A Secretaria de Saúde confirmou que a vítima é um homem de 65 anos que morava e trabalhava em área de mata na região do Cabuçu. O homem não tinha tomado vacina e começou a sentir os sintomas no dia 31 de janeiro. Ele morreu 10 dias depois no Hospital das Clínicas, aqui na capital. Liminares, decisões da Justiça e até boletim de ocorrência. Assim está a situação na Prefeitura de Cajamar, aqui na Grande São Paulo. Entre idas e vindas de prefeitos, o eleitor nem sabe mais quem está no comando da cidade. Não é uma pergunta muito fácil de responder. Quem é prefeito de Cajamar? Olha, essa é uma história longa e ninguém sabe quem está atuando por enquanto. Hoje quem é prefeito? Não sei. Dalete Oliveira, do PCdoB, recebeu durante a tarde a confirmação do TSE. No momento, ela é a prefeita de Cajamar. As trocas na prefeitura começaram em outubro do ano passado, quando a prefeita que foi eleita, Paula Ribas, do PSB, teve o mandato cassado. Dalete, que era a vice, assumiu o cargo 15 dias depois, mas o Tribunal Regional Eleitoral cassou a chapa inteira por abuso de poder político e econômico. Entre liminares e decisões dos tribunais, o grupo da prefeita gravou um vídeo na sexta-feira em que, segundo os assessores, mostra o presidente da Câmara, Eurico Missé, do DEM, entrando na prefeitura e procurando pelo gabinete. Ele queria se sentar na cadeira de prefeito. Na segunda-feira, a foto do presidente da Câmara foi publicada no site da prefeitura como prefeito em exercício. A prefeita já tinha recorrido para voltar ao cargo e ontem à noite o Tribunal Superior Eleitoral concedeu uma liminar que mantém Dalete Oliveira na cadeira de prefeito por enquanto. Se chegar sexta-feira e nós não tivéssemos essa liminar, ele deveria sim ser empossado no cargo e aí chamar o que? As eleições de 35 a 45 dias, as novas eleições municipais. Hoje de manhã, Dalete Oliveira foi até a prefeitura para entrar no gabinete e diz que foi impedida pelo presidente da Câmara. Até um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. E agora, no meio da briga pelo cargo, como fica o clima entre a prefeita e o presidente da Câmara? Eu só não gostei da maneira como foi deles entrarem pela porta da cozinha. Não precisava nada disso. Porque a prefeitura não é minha, não é de ninguém. O presidente da Câmara, Eurico Missé, informou que não permitiu que a vice-prefeita tomasse posse hoje de manhã, porque ela ainda não estava com o mandado judicial e que só tomou posse como prefeito interino 6 dias depois que o TRE confirmou a cassação da chapa. Um funcionário de carreira da Câmara Municipal aqui de São Paulo, com mais de 30 anos de serviço, vai ser exonerado por assédio sexual. O homem, que não teve o nome divulgado, foi denunciado por 4 mulheres. A denúncia surgiu em setembro do ano passado nos corredores da Câmara e deu origem a um processo administrativo concluído agora, de acordo com a presidência da Casa. 4 mulheres do setor de serviços gerais disseram ter recebido propostas para praticar atos sexuais em troca de dinheiro. O acusado, que não teve o nome revelado, é funcionário administrativo, tem mais de 50 anos de idade e mais de 30 de trabalho na Câmara, contratado em regime de CLT, mas com estabilidade. Afastado do serviço desde o ano passado, o funcionário ainda não sabe, mas está sendo exonerado. A publicação sairá no Diário Oficial do próximo sábado e tem por base uma lei municipal sancionada em 2016, que trata especificamente de assédio sexual e das punições previstas nesses casos, entre elas a demissão a bem do serviço público. Essa foi a primeira exoneração com base na lei municipal que combate o assédio sexual no serviço público, em vigor desde julho de 2016.
1/3 de todos os gastos da Câmara Municipal de São Paulo com Correios, no ano passado, esteve na conta de apenas 3 vereadores. Eles gastaram quase R$500 milhão, isso, R$500 milhão, principalmente no envio de mala direta, enquanto os outros gastaram em média R$17 mil num ano. O levantamento do SP2 foi feito através da Lei de Acesso à Informação e os números estão na reportagem de Rodolfo Viana e da Bruna Vieira. Na lista dos mais gastões de 2017, o terceiro lugar foi para um suplente. Em apenas 8 meses como vereador, a Buane do PV gastou R$136 mil para mandar material de divulgação. Como não está mais na Câmara, ele disse por telefone que usou os panfletos para divulgar projetos de lei, mas não só para isso. Datas comemorativas também enviava, sim. Eventualmente, mas enviava. Mas mais focado nas ações políticas. O segundo no ranking foi o vereador Paulo Frange, do PTB. R$153 mil foram para envio de mala direta. E o que tinha nesse material? Por exemplo, o Hospital da Brasilândia, que é uma bandeira minha de 20 anos. Nós mandamos correspondência para essa população. Nós mandamos correspondência de aniversário para essas pessoas que mantêm contato conosco. Um colega do mesmo partido foi o primeiro colocado. O vereador Adilson Amadeu usou quase 70% da verba de gabinete para mandar material de divulgação. R$166 mil. Eu fico até honrado e agradecido, porque os meus eleitores recebem sim a minha correspondência, comprovada, com nota fiscal, com tudo que tem de direito. A gente está indo lá para o gabinete do vereador, Adilson Amadeu, que ele vai mostrar para a gente um desses panfletos que ele distribuiu. No meio da papelada, projetos de lei, mensagens do vereador e recados de felicitações. Esses de parabéns, o senhor ainda vai distribuir esse ano? Todo mês eu distribuo. A minha verba é dentro da lei. Tá? Vocês têm que realmente fazer o papel que vocês estão fazendo. E eu faço o meu com o meu eleitor. O gasto da verba com mala direta está dentro da lei, mas o conteúdo do material, nem tanto. Nessa cartilha distribuída aos gabinetes, o recado da Constituição está claro. A publicidade dos atos dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aquilo que, de certa forma, busca, sem fazer nenhuma menção à atividade parlamentar, divulgar a figura do parlamentar, se configura autopromoção. E obviamente que com objetivos eleitorais. O senhor não acha que também é material de autopromoção? Autopromoção, não sei por quê. Eu trabalho em cima da minha imagem. A minha imagem é o Adilson Amadeu, que teve 67 mil votos, que defende a população. Esse gasto pode ser legal, mas é imoral. Dinheiro público não é para isso. Dinheiro das pessoas não é para isso. A presidência da Câmara disse o quê? Disse que o vereador tem responsabilidade pelo conteúdo da mala direta porque o sigilo postal é garantido pela Constituição. Termina o SPTV. No Globoplay você pode rever as reportagens. Jornal Nacional às 8h30 com as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. No serviço público, um funcionário de carreira com mais de 30 anos de casa foi denunciado por 4 vítimas e vai ser demitido. A briga pelo cargo de prefeito de Cajamar foi parar na polícia. A prefeita denunciou o presidente da Câmara Municipal por ocupação indevida do cargo. Agora, no SPTV. Boa noite a todos. A polícia e a Receita Federal realizaram hoje a Operação Descarte para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos que envolve uma das principais empresas de limpeza urbana da cidade. O consórcio Soma tem um contrato milionário com a Prefeitura da capital e é suspeito de usar notas frias para justificar o dinheiro que recebe dos cofres públicos. O serviço de limpeza urbana é um dos maiores contratos da Prefeitura. Custa R$1 bilhão por ano. Uma das empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal é o consórcio Soma, que cuida da limpeza de uma área de quase 1.000 quilômetros quadrados, onde vivem quase 7 milhões de pessoas. Esse contrato, que começou em 2011, venceu no fim do ano passado e opera de forma emergencial até junho.
A investigação da Polícia Federal diz que o município pagava o consórcio. Para realizar o serviço, a Soma precisava comprar, por exemplo, sacos de lixo, detergentes e uniformes. Só que, suspeitam os investigadores, parte desse material nunca foi comprado de verdade. De acordo com a Receita Federal, a organização criminosa emitiu mais de 900 milhões em notas fiscais, com indícios de fraude. Uma das empresas tinha um serralheiro como o titular de uma empresa que movimentava mais de 20 a 30 milhões de reais por ano. Outra empresa tinha o colega desse serralheiro que trabalha na mesma serralheria, que também é uma empresa que movimenta dezenas de milhões de reais por ano. Uma das empresas fantasma, segundo o inquérito, é a Repox de Santos, que hoje também foi alvo da ação da PF. Ela funciona num imóvel muito simples e, dizem os investigadores, incompatível com a movimentação financeira e serviria para lavagem de dinheiro. A polícia diz que a Repox simulou a venda de sacos de lixo no valor de 14 milhões de reais. A Polícia Federal também fez busca e apreensão num apartamento na Vila Nova Conceição, um dos bairros mais caros da capital, onde mora um dos suspeitos de envolvimento no esquema. A Polícia Federal suspeita que as empresas usavam esse esquema para, no mínimo, fraudar o imposto de renda, mas não descarta a hipótese de que o dinheiro tenha sido destinado a servidores públicos. A PF diz que não tem provas disso, mas vai investigar essa hipótese. Chegaram agora, no fim da tarde, na sede da Polícia Federal, 2 carros de luxo apreendidos no estacionamento que pertenciam a um dos envolvidos no esquema. Os carros são avaliados em 4 milhões de reais. Em Minas Gerais, numa fazenda luxuosa de um dos suspeitos, a polícia apreendeu uma... Pelo presidente da Câmara. Até um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. E agora, no meio da briga pelo cargo, como fica o clima entre a prefeita e o presidente da Câmara? Eu só não gostei da maneira como foi deles entrarem pela porta da cozinha. Não precisava nada disso. Porque a prefeitura não é minha, não é de ninguém. O presidente da Câmara, Eurico Missé, informou que não permitiu que a vice-prefeita tomasse posse hoje de manhã, porque ela ainda não estava com o mandado judicial e que só tomou posse como prefeito interino 6 dias depois que o TRE confirmou a cassação da chapa. Um funcionário de carreira da Câmara Municipal aqui de São Paulo, com mais de 30 anos de serviço, vai ser exonerado por assédio sexual. O homem, que não teve o nome divulgado, foi denunciado por 4 mulheres. A denúncia surgiu em setembro do ano passado nos corredores da Câmara e deu origem a um processo administrativo concluído agora, de acordo com a presidência da Casa. 4 mulheres do setor de serviços gerais disseram ter recebido propostas para praticar atos sexuais em troca de dinheiro. O acusado, que não teve o nome revelado, é funcionário administrativo, tem mais de 50 anos de idade e mais de 30 de trabalho na Câmara, contratado em regime de CLT, mas com estabilidade. Afastado do serviço desde o ano passado, o funcionário ainda não sabe, mas está sendo exonerado. A publicação sairá no Diário Oficial do próximo sábado e tem por base uma lei municipal sancionada em 2016, que trata especificamente de assédio sexual e das punições previstas nesses casos, entre elas a demissão a bem do serviço público. Essa foi a primeira exoneração com base na lei municipal que combate o assédio sexual no serviço público, em vigor desde julho de 2016. 1/3 de todos os gastos da Câmara Municipal de São Paulo com Correios, no ano passado, esteve na conta de apenas 3 vereadores. Eles gastaram quase R$500 milhão, isso, R$500 milhão, principalmente no envio de mala direta, enquanto os outros gastaram em média R$17 mil num ano. O levantamento do SP2 foi feito através da Lei de Acesso à Informação e os números estão na reportagem de Rodolfo Viana e da Bruna Vieira. Na lista dos mais gastões de 2017, o 3º lugar foi para um suplente. Em apenas 8 meses como vereador, a Buane do PV gastou R$136 mil para mandar material de divulgação. Como não está mais na Câmara, ele disse por telefone que usou os panfletos para divulgar projetos de lei, mas não só para isso. Datas comemorativas também enviava, sim. E diz que faltam guardas civis
tanto em áreas verdes quanto na cidade. Nós temos uma legislação que prevê um efetivo de 15 mil e hoje nós estamos com um efetivo aí de pouco mais de 5.800 profissionais. Sobre o efetivo da GCM, a Prefeitura de São Paulo disse que contratou cerca de 500 novos funcionários. Informou também que intensificou o patrulhamento de áreas verdes com drones. No entendimento da Prefeitura, a movimentação da Guarda Ambiental para a Cracolândia é necessária por causa do lixo produzido lá. Desde o dia 21 de maio do ano passado até hoje, mais de 1.000 toneladas de lixo retirado daquela localidade. E meio ambiente é isso que a gente vive, é o nosso meio ambiente, ali mais de 1.000 toneladas. A Guarda Ambiental tem todo um decreto que regula a sua atividade ambiental. Agora, como gestão de recursos humanos, eu utilizo esses guardas. Choveu forte no começo da tarde de hoje nas zonas sul e leste da capital. A chuva deixou parte da capital em estado de atenção, mas já perdeu força. Mas deixou ruas alagadas, principalmente nessa comunidade na região de São Miguel Paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, essa foi a região que recebeu o maior volume de chuva hoje à tarde. E os bombeiros registraram 20 ocorrências de queda parcial, poda ou vistoria de árvores. A queda de um raio interrompeu a circulação na linha 12 Safira da CPTM por quase 2 horas entre as estações São Miguel Paulista e Tatuapé. E a Eliana Marques já está aqui conosco, estava acompanhando essas reportagens sobre a chuva, né? Por isso que eu estava olhando já para cá. Está chovendo nesse momento em algum lugar, Eli? Boa noite. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, chove fraco ali no norte da capital, né? Mas a chuva tem potencial para engrossar hoje à noite pela Grande São Paulo. A gente vê aqui, olha, imagens de satélite com nuvens carregadas no interior, elas podem avançar para cá. E hoje nós tivemos queda de 1.800 raios atingindo o solo aqui na capital. São dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE e a temperatura passou dos 30 graus. O calor ajuda a formar esses temporais, né? O calorão continua amanhã? Continua amanhã, sol pela manhã, mínima de 20 graus na capital, madrugada abafada, máxima de 30 graus e aí a partir da tarde e noite caímos de novo na condição de temporal aqui na Grande São Paulo. Tramontina. Obrigado, Eli. De nada, boa noite. A Polícia Civil apreendeu hoje 2 aeronaves usadas pelo piloto Felipe Ramos Moraes, investigado por envolvimento na execução de 2 chefes da facção criminosa que age de dentro dos presídios. Esse é um dos helicópteros que Felipe Moraes pilotava. A aeronave foi apreendida em Fernandópolis, no interior do estado, e trazida para a capital. As investigações apontam que o piloto pegou Rogério Jeremias de Simone, A seguir você vai ver que apenas 3 vereadores da capital gastaram 1/3 de toda a verba de Correios da Câmara no ano passado. E a Câmara de São Paulo vai demitir um funcionário de carreira pela primeira vez, usando a lei contra o assédio sexual no serviço público. Agora o trânsito. Marginal Tietê, Ponte da Casa Verde, tá livre aqui, ó. Fácil para o motorista. A gente volta já com outras notícias. O SPTV está de volta e subiu para 8 o número de mortes pela febre amarela em Guarulhos. A Secretaria de Saúde confirmou que a vítima é um homem de 65 anos que morava e trabalhava em área de mata na região do Cabuçu. O homem não tinha tomado vacina e começou a sentir os sintomas no dia 31 de janeiro. Ele morreu 10 dias depois no Hospital das Clínicas, aqui na capital. Liminares, decisões da Justiça e até boletim de ocorrência. Assim está a situação na Prefeitura de Cajamar, aqui na Grande São Paulo. Entre idas e vindas de prefeitos, o eleitor nem sabe mais quem está no comando da cidade. Não é uma pergunta muito fácil de responder. Quem é prefeito de Cajamar? Olha, essa é uma história longa e ninguém sabe quem está atuando por enquanto. Hoje quem é prefeito? Não sei. Dalete Oliveira, do PCdoB, recebeu durante a tarde a confirmação do TSE. No momento, ela é a prefeita de Cajamar. As trocas na prefeitura começaram em outubro do ano passado, quando a prefeita que foi eleita, Paula Ribas, do PSB, teve o mandato cassado. Dalete, que era a vice, assumiu o cargo 15 dias depois, mas o Tribunal Regional Eleitoral cassou a chapa inteira por abuso de poder político e econômico.
Entre liminares e decisões dos tribunais, o grupo da prefeita gravou um vídeo na sexta-feira em que, segundo os assessores, mostra o presidente da Câmara, Eurico Missé, do DEM, entrando na prefeitura e procurando pelo gabinete. Ele queria se sentar na cadeira de prefeito. Na segunda-feira, a foto do presidente da Câmara foi publicada no site da prefeitura como prefeito em exercício. A prefeita já tinha recorrido para voltar ao cargo e ontem à noite o Tribunal Superior Eleitoral concedeu uma liminar que mantém Dalete Oliveira na cadeira de prefeito por enquanto. Se chegar sexta-feira e nós não tivéssemos essa liminar, ele deveria sim ser empossado no cargo e aí chamar o que? As eleições de 35 a 45 dias, as novas eleições municipais. Hoje de manhã, Dalete Oliveira foi até a prefeitura para entrar no gabinete e diz que foi impedida pelo presidente da Câmara. Até um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. E agora, no meio da briga pelo cargo, como fica o clima entre a prefeita e o presidente da Câmara? Eu só não gostei da maneira. No site da prefeitura, como prefeito em exercício. A prefeita já tinha recorrido para voltar ao cargo e ontem à noite o Tribunal Superior Eleitoral concedeu uma liminar que mantém Dalete Oliveira na cadeira de prefeito por enquanto. Se chegar sexta-feira e nós não tivéssemos essa liminar, ele deveria sim ser empossado no cargo e aí chamar o que? As eleições de 35 a 45 dias, as novas eleições municipais. Hoje de manhã, Dalete Oliveira foi até a prefeitura para entrar no gabinete e diz que foi impedida pelo presidente da Câmara. Até um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. E agora, no meio da briga pelo cargo, como fica o clima entre a prefeita e o presidente da Câmara? Eu só não gostei da maneira como foi deles entrarem pela porta da cozinha. Não precisava nada disso. Porque a prefeitura não é minha, não é de ninguém. O presidente da Câmara, Eurico Missé, informou que não permitiu que a vice-prefeita tomasse posse hoje de manhã, porque ela ainda não estava com o mandado judicial e que só tomou posse como prefeito interino 6 dias depois que o TRE confirmou a cassação da chapa. Um funcionário de carreira da Câmara Municipal aqui de São Paulo, com mais de 30 anos de serviço, vai ser exonerado por assédio sexual. O homem, que não teve o nome divulgado, foi denunciado por 4 mulheres. A denúncia surgiu em setembro do ano passado nos corredores da Câmara e deu origem a um processo administrativo concluído agora, de acordo com a presidência da Casa. 4 mulheres do setor de serviços gerais disseram ter recebido propostas para praticar atos sexuais em troca de dinheiro. O acusado, que não teve o nome revelado, é funcionário administrativo, tem mais de 50 anos de idade e mais de 30 de trabalho na Câmara, contratado em regime de CLT, mas com estabilidade. Afastado do serviço desde o ano passado, o funcionário ainda não sabe, mas está sendo exonerado. A publicação sairá no Diário Oficial do próximo sábado e tem por base uma lei municipal sancionada em 2016, que trata especificamente de assédio sexual e das punições previstas nesses casos, entre elas a demissão a bem do serviço público. Essa foi a primeira exoneração com base na lei municipal que combate o assédio sexual no serviço público, em vigor desde julho de 2016. 1/3 de todos os gastos da Câmara Municipal de São Paulo com Correios, no ano passado, esteve na conta de apenas 3 vereadores. Eles gastaram quase R$500 milhão, isso, R$500 milhão, principalmente no envio de mala direta, enquanto os outros gastaram em média R$17 mil num ano. O levantamento do SP2 foi feito através da Lei de Acesso à Informação e os números